Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:01. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 aqui em São Paulo, em Santos também pela Rádio Universal AM 810. Hoje é quinta-feira, de praxe por aqui, já é tradição, gente do MPD que fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Eu apresento a partir de agora os nossos participantes de hoje, os nossos entrevistados para análise e debate dos assuntos. O Dr. José Márcio Cerqueira, advogado, diretor executivo da Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, ABIS. Tudo bem, Zé Márcio? Seja bem-vindo. Joia, Mauro. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui rodeado de mulheres tão inteligentes e especiais na sua atuação. O depoimento ontem do ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, pôs fogo na CPI da Covid. Disposto a proteger o presidente Jair Bolsonaro, o ex-secretário caiu em contradições e criou dois problemas para o ex-chefe. O primeiro, admitiu que o governo deixou a Pfizer 2 meses sem resposta e que existia, segundo, que existia uma estrutura paralela ao Ministério da Saúde para tratar da pandemia. E por mentir aos senadores, o ex-secretário Weingarten foi ameaçado de prisão, movimento que abriu espaço para um ataque aberto e rebatido do senador Flávio Bolsonaro ao relator da CPI, o senador Renan Calheiros. José Márcio Cerqueira, certamente o governo deve se defender disso tudo, alegando que aquele lá não era o momento para tomar uma decisão, o momento da carta, né? Não era o ideal para se tomar uma decisão em relação à compra dos imunizantes da Pfizer, porque a vacina não estava aprovada pela Anvisa naquele momento. Justifica? Não, claro que não. O que a gente está vivendo no Brasil é uma pandemia dentro da pandemia, né? Isso é um clichê, várias pessoas já falaram sobre isso, mas o que a gente está vivendo aqui é inexplicável, porque isso não ocorreu com a Coronavac, por exemplo, né? E com a vacina da AstraZeneca também. Então, não há desculpa. A grande questão não há desculpa, a gente está vivendo uma catástrofe sem precedente. Vários países do mundo tomaram providências, fizeram isso. A gente tem um dado histórico, porque nunca se produziu vacina nessa velocidade. Isso para a ciência, a gente avançou coisa de 10 anos em alguns meses. Ou seja, você vê um movimento histórico, porém a gente tem um governo que nega a existência disso, com assessores completamente desqualificados para exercerem os cargos que tomam e que, infelizmente, quem está pagando por isso é a população. Politicamente, eu espero que essa CPI avance para que a gente deixe bem esclarecido. Eu não estou fazendo um pré-julgamento, eu acho que todo mundo aqui tem formação jurídica, a gente sabe que existem provas, existem formas de se chegar a um resultado, mas eu tenho muita esperança de que essa CPI chegue a alguns resultados interessantes para a sociedade brasileira e para a democracia brasileira, especialmente. Enquanto os senadores cobram investigação, ministros do Supremo Tribunal Federal buscam minimizar de forma reservada o pedido da Polícia Federal para que seja instaurado um inquérito contra o ministro Dias Toffoli para investigar a prática de corrupção passiva. Trata-se do seguinte: o pedido tem como base o acordo de colaboração premiada de Sérgio Cabral, que afirma que Dias Toffoli recebeu 4 milhões de reais para favorecer 2 prefeitos fluminenses em processos no Tribunal Superior Eleitoral. E para os ministros, o pedido tem poucas chances de prosperar e deve ser arquivado pelo STF. José Márcio, como destacou a doutora Valéria, esse sentido aí de proteção aos seus pares no Supremo, estamos diante mesmo de um espírito de corpo? Sim, certamente. Eu te ouvi, eu não consegui falar. Sim, tem espírito de corpo, sim, esse fato, não preciso destacar nenhuma decisão anterior, porque é público, notório.
Agora, tem um aspecto que eu acho bastante interessante, que eu entendo que o Supremo deveria avaliar, que é a sua reputação. Eu acho que se ele trabalha nessa investigação, como a doutora Liliana falou, a questão de você, se você está sendo acusado de alguma coisa e sabe que não fez, prova que você não tem responsabilidade sobre isso, existem mecanismos para isso. Então, eu acho que vai ser um erro enorme se eles não derem um tratamento adequado a essa questão, para que justamente mantenha-se uma reputação digna de uma Suprema Corte. A gente vai seguir aqui agora, mudando um pouco de assunto. José Márcio, é o seguinte, os primeiros 100 dias de Joe Biden na presidência americana representaram uma guinada importante na política externa dos Estados Unidos, com a Casa Branca mergulhada num esforço para refazer alianças minadas durante a era Trump e deixar claro também que o isolacionismo não era uma opção se o país busca ser protagonista no destino do mundo. Mas a transformação nos Estados Unidos fez uma vítima, o governo de Jair Bolsonaro, que, isolado, foi obrigado a rever sua estratégia internacional e mudar o tom do seu discurso. Aí tem também a desconfiança internacional de que a mudança do discurso não represente, de fato, uma transformação na política externa e nem nos princípios defendidos por Bolsonaro. Muito bem, depois de 100 dias de governo, José Márcio, dá para fazer, primeiramente, um balanço da relação comercial entre os dois países, Brasil e Estados Unidos? 100 dias de governo, Joe Biden. Sim. Mauro, é possível fazer uma avaliação. Para alguns aspectos, eu ainda acho um pouco prematuro. Historicamente, os Estados Unidos, toda vez que há uma troca do chefe do seu executivo, ali nos primeiros anos do mandato, ele trata de questões internas, né? Mas a gente vê, no caso específico da relação Brasil-Estados Unidos, algumas questões que, não só Estados Unidos, né? A relação da nossa política externa, ela foi extremamente equivocada nos últimos anos, né? E com uma característica que eu acho que beira o absurdo, porque você quando você está falando de ou com uma outra autoridade igualmente um outro país, isso não é um grupo de WhatsApp que estão lá as famílias, o colega de futebol, em que você fala uma coisa, depois diz que não falou, escreve uma carta dizendo uma coisa, mas os dados são outras. A política também trabalha com evidências, entendeu? Então, assim, a gente vê os Estados Unidos comprometidos com uma agenda relacionada a questões ambientais bastante sérias, inclusive internamente. Então, se você quer manter um trato interessante, você tem que apresentar dados, né? Você tem que mostrar a intenção e mostrar resultados. E o que a gente está vendo é que existe uma comunicação que diz uma coisa e os dados apresentados, a evidência é outra, né? Isso é uma coisa que, por exemplo, eu acho que a gente vai ter que rever. Agora, o lado positivo é que a gente assinou um acordo de cooperação com os Estados Unidos em 2020. Em outubro do ano passado. Exato. A gente assinou um acordo bastante interessante, que tem 3 capítulos, um de boas práticas regulatórias, que é para implementação de regras sobre regulação de um modo geral, um sobre diminuição de burocracia em questões alfandegárias, que é bastante... existem dados, eu não me lembro agora de cabeça, mas existem dados que o custo dessa burocracia alfandegária, às vezes, é maior do que o custo dos produtos, propriamente dito, às vezes mais de uma vez o custo. E também de anticorrupção, que igualmente falo, uma coisa, o CDE ligou lá o sinal vermelho, uma coisa é você falar, não tem corrupção. Agora, se você tem evidências de que a gente está tendo o caso de corrupção, você tem que ir para a prova, né? Você tem que dizer, olha, eu tenho dados aqui que indicam tal XPTO que nos leva a acreditar no outro cenário. Então, diante disso, eu acho prematuro para fazer uma análise de longo prazo. De médio prazo, eu diria que esse acordo assinado, que está tramitando no Congresso, ele precisa ser validado pelo Congresso brasileiro, já está na comissão
de Relações Exteriores, eu acho extremamente positivo, e que talvez isso nos dê aí uma proximidade maior e uma relação mais positiva no futuro. Nesse momento, eu tenho algumas desconfianças. A gente está falando, quando você destaca esse acordo comercial entre Brasil e Estados Unidos, que foi comemorado, aliás, por sinal, bastante aqui, é uma previsão de redução de barreiras não tarifárias, inclusive no setor de dispositivos médicos, permitindo maior acesso dos pacientes às inovações em tecnologia médica, e tem outras questões também, simplificação regulatória, modernização aduaneira e práticas comerciais mais éticas. Muito cedo para dizer que algo mudou nesse sentido, desde a posse de Biden? Sim, eu diria que é cedo, sim. Esse acordo, por exemplo, ele não está em vigor no Brasil. Lá nos Estados Unidos, ele entrou depende aqui da conversa por aqui. Do Congresso. Exato. Uhum. Então, assim, ele não está em vigor aqui, mas o Brasil está avançando muito, especialmente na área de boas práticas regulatórias e na saúde. O Brasil tem avançado bastante nisso, e isso, obviamente, se você tem uma regulação mais inteligente, menos burocrática, você reduz custos, você traz investimentos na saúde do Brasil, né? É muito interessante. A gente está vendo nessa pandemia que a gente tem que ter tecnologia. Não adianta você ser dependente de toda a tecnologia que está fora, porque pode ser que ela falte. Então, é interessante você olhar para a pesquisa em desenvolvimento, ver o que você pode melhorar e ter uma boa regulação, uma regulação inteligente, como eu diria, é o primeiro passo. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem derrubar patentes de produtos farmacêuticos e também de equipamentos de saúde que já tinham sido prorrogadas para além do prazo limite original de 20 anos. Essa decisão vai permitir a quebra de 3.435 patentes, incluindo 65 medicamentos de alto custo para tratamento de câncer, HIV, diabetes, hepatites virais, disfunção erétil e obesidade. A relação inclui ainda um medicamento japonês chamado Favipiravir, e que pode auxiliar em tratamento de pessoas com Covid-19. José Márcio, essa decisão de ontem do Supremo traz segurança jurídica e insegurança jurídica para quem? Para qual lado? Eu não falaria que ela traz insegurança jurídica. A ideia dela foi justamente trazer uma regra para esse jogo que estava um pouco solto. Com relação ao mérito da decisão, Mauro, se deveria se prorrogar ou não, eu acho que é uma discussão tão complexa, eu acho que envolve tantas questões. Quando a gente fala em patente, é óbvio que tem o apelo, e em momento algum o que eu vou dizer é contra esse apelo. Esse apelo de que saúde é um direito básico, constitucional, que todos têm que ter direito, acesso a medicamento, isso aí não se discute, isso aí é fato. Agora, não se pode deixar de avaliar que empresas investiram para chegar àquela molécula que tem determinada ação. E elas são empresas, elas buscam lucro. Sinto muito, a vida é assim. Então, eu acho que isso não é uma discussão simples. Eu não tive chance ainda de ler a decisão no detalhe e quero crer que ela tenha sido acertada. Afinal de contas, isso cabe nesse momento de exceção, nesse momento de pandemia. Claro que a regra não é essa, tudo foi pensado por conta deste momento. A decisão deve estar baseada nesse aspecto, né? Não, eu não tenho certeza absoluta. Seria leviano se eu comentasse mais profundamente, mas eu tenho a impressão que essa ação é antiga. Ela não é recente, não. José Márcio, a Vera Lima, nossa audiência no Facebook, pergunta por que o Exército é o único fornecedor no Brasil do micofenolato de sódio, que é um remédio vital para os transplantados. Temos notícias, informações que houve uma queda acentuada na produção deste remédio, dessa substância, né, por conta da produção de cloroquina pelo Exército Brasileiro. Essa eu nem eu sabia, mas a resposta é que é o seguinte: quando você fala Exército, você tem laboratórios
que produzem medicamentos, insumos de medicamentos dentro das Forças Armadas, né? Então, você tem público, né? São laboratórios públicos, você tem também a Fiocruz, o Butantan, são instituições públicas, e eles produzem, seja o medicamento acabado ou seja algum insumo, para abastecer majoritariamente o SUS, né? O Sistema Único de Saúde. Então, quando você tem uma linha de produção, normalmente o que acontece é isso, você, para fazer mais de um, como não são grandes estruturas, você tem que tirar um para pôr o outro. Então, muito provavelmente a resposta é que optaram por produzir cloroquina e não essa medicação específica. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, de quinta-feira, gente do MPD que Fala, a parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O agradecimento a todos, em nome da equipe toda do programa, o agradecimento a você que nos acompanhou nessa edição. Obrigado pela audiência, tchau.